Tenho chamado Anthony Albanese de pior primeiro-ministro da história da Austrália. Admito que não sou um estudioso da história australiana, mas venho acompanhando os primeiros ministros da Austrália desde John Howard e já vi minha cota de maus primeiros-ministros. Mas eu nunca usei a palavra mentiroso para descrever nenhum outro primeiro-ministro. Mas Anthony Albanese é uma exceção porque escute só o que ele diz. Ok, ouça o próprio Anthony Albanese. Só se pode mentir para alguém uma vez. Você só pode fazer isso uma vez? Só uma vez. Ele sabe disso. Ele sabe disso, que você só pode mentir uma vez, porque depois que você conta uma mentira, você é pego, e então ninguém confia em você. E é exatamente aí que ele está. Veja as próximas mentiras dele. Pode descartar mudanças na negative gearing e no imposto sobre ganhos de capital? Sim. É tão difícil assim pela 50ª vez? Pela 50ª vez. Agora, muita gente está dizendo isso. Para aqueles que não sabem, pessoas que estão fora da Austrália, ele fez exatamente isso. Ele removeu o desconto do imposto sobre ganhos de capital e ele removeu o negative gearing. E muita gente está dizendo que isso é uma promessa quebrada. Não é uma promessa quebrada. Na verdade, é mentira. Porque naquele momento, quando os repórteres perguntavam e insistiam nessa questão, já havia rumores de que ele faria isso. E ele disse que não faria isso, mas um ano depois faz exatamente igual. Remove o desconto do imposto sobre ganhos de capital e a mecanismo de dedução negativa. E tudo com a desculpa de que as coisas mudaram. Mas será que mudaram mesmo? Mudaram tanto em 12 meses que ele precisou quebrar a promessa? Não, ele sabia disso. Ele é um mentiroso. Eu acredito que quando você disputa uma eleição e assume compromissos, você deve cumpri-los. Sempre fui um homem de palavra. Eu disse às pessoas que não faríamos mudanças. A prova está nos resultados, Andrew. Se fôssemos fazer mudanças, então por que não fizemos? Essas declarações eram promessas? Bem, o que elas eram declarações e nós mudamos nossa posição. Sim, mas não dá para afirmar que eram promessas de campanha. Bem, eles mudaram de posição. Você mudou de posição. Se você muda de posição depois de prometer explicitamente que não vai mexer na mecanismo de dedução negativa ou no desconto de ganhos de capital, então você volta ao público. Você diz a eles que mudamos de posição. E a Austrália não é como a da Inglaterra, onde fazemos eleições a cada 5 anos. Nós fazemos eleições a cada 3 anos. Se vai fazer uma grande reforma tributária, ele é esquerdista, woke, socialista, comunista. Ele acredita em redistribuir a riqueza, então ele quer, de novo, o mesmo papo furado comunista de sempre, taxar os ricos e depois redistribuir a riqueza. É nisso que ele acredita. Se você vai arrancar pela raiz ou redesenhar o modelo de tributação australiano de uma sociedade capitalista para uma sociedade comunista, então volte ao povo. Vá ao povo australiano e diga, é isso que faremos. Vote em nós. Mas não, ele fez isso de forma sorrateira. E desculpa para quem votou nele. Sabe de uma coisa? Você merece, mas ele não fez isso. Ele mentiu. Ele é mentiroso, pessoal. Eu não uso as palavras mentira ou mentiroso. Eu nem uso essa palavra para adversários políticos porque dou esse benefício e quem assiste ao meu canal pode confirmar. Considero os argumentos das pessoas de boa fé e acho que talvez estejam ideologicamente posicionadas assim. Elas simplesmente acreditam dessa forma. Mas mentir é muito diferente. Mentir é fazer uma afirmação contrária ao que você acredita. Eu acho que ele é um mentiroso. Ele não é só ideologicamente. Bem, ele obviamente é ideologicamente. Ele é um marxista de esquerda, mas ele sabe que isso não vai colar com o povo australiano. Portanto, ele diz uma coisa e faz o oposto. Sarah. Você não vai dizer. Bem, foram feitas declarações e nós mudamos nossa posição. Mudar significa mentir na linguagem do governo? Sarah, Nós mudamos nossa posição. Por que você Escolheu mentir aos australianos em vez de... deixar que eles votassem sobre isso? Autorizado pela SBS. Eles podiam ter levado isso ao público. Veja isso. Aqui ele está defendendo sua colega de partido, Anika Wells, que fez uma solicitação falsa de reembolso de despesas. E quando ela foi pega, ele disse, ela devolveu o dinheiro. É como se eu dissesse, deixa eu roubar e depois, ao ser pego, pedir desculpa e devolver o dinheiro. Eu não fui desonesto. Dinheiro temos IPA. Há uma autoridade independente para despesas parlamentares responsável por isso. Ela mesma se reportou à autoridade, o que foi adequado. E foi adequado que ela devolvesse o dinheiro, o que já foi feito. Então, quando ela se reportou à IPA, ela estava esperando que não fosse pega, ela esperava que eles pudessem deixar passar.
Mas se eles perceberem, então eu devolvo o dinheiro. Tranquilo. Escreva as regras. E ela devolveu o dinheiro de acordo com as regras. Isso não passa uma mensagem ruim? Que se alguém faz algo errado e é pego, basta devolver o dinheiro? Ela fez o que as regras exigem. Annika Wells é uma ministra muito competente, fazendo um trabalho extraordinário. O motivo pelo qual eu mostrei esse vídeo para vocês não é porque ele apoia a corrupção ou é um apologista da corrupção. Mas reparem nesse tema aqui. Ele diz que você pode mentir apenas uma vez. E então ele continua mentindo várias vezes, e é por isso que ninguém acredita nele. A popularidade dele literalmente despencou. Parece que ele caiu de repente. Um ano atrás estava ótimo nas pesquisas. Nunca entendi o motivo, porque olha para ele. Mas aqui ele está dizendo, ela devolveu o dinheiro. Essa é a mentalidade deles, pessoal. Eles acreditam, faça o que puder, e se for pego, aí devolva. Veja o que aconteceu. Dá uma olhada nisso. Olha só o que ele acabou de fazer agora. Para vocês que estão fora da Austrália, isso está se tornando mais um grande escândalo envolvendo mentiras de Anthony Albanese. Ele fez um jantar privado com o filho de um bilionário chinês que é acusado pelo ATO, o fisco australiano, de ser um sonegador de impostos. Então, deixa eu repetir isso de novo. O filho de um sonegador de impostos, bilionário chinês estrangeiro, jantou com o primeiro-ministro australiano. Você e eu não podemos jantar com ele, mas o filho de um bilionário chinês rico e corrupto pode ter a atenção do primeiro-ministro da Austrália. Mas veja a resposta dele. A reação instintiva dele é mentir. Observe esse garoto e assista ao trecho com atenção. Vou guiá-lo durante o processo. Perceba que ele diz algo que é uma mentira descarada. Ele foi pego mentindo mais uma vez diante das câmeras. Primeiro-ministro, quero perguntar sobre as reportagens dos últimos dias nos jornais Nine sobre um jantar privado de arrecadação de fundos. O senhor participou de um jantar na casa de Felix Lee, em Point Piper? Eu participo de muitos eventos. E esse especificamente? Participo de vários eventos em diversos lugares, inclusive ontem à noite aqui. E esse jantar em Point Pleasant? Eu participo de muitos eventos em... Você quer responder a isso? Bem, quero sim. Você acabou de dizer que isso aconteceu. Sim, tudo bem. Eu participo de muitos jantares em muitos lugares. E eu não falo sobre jantares privados. Eu também organizei vários aqui em Adelaide esta semana. Diversas arrecadações de fundos. Aqui, a preocupação é que o pai dele foi acusado pela Receita Federal de enganar as autoridades sobre o envio de enormes somas de dinheiro da China para a Austrália. Veja e perceba a pergunta, que é bem específica. E observe a resposta dele. Ele leva bons 2 ou 3 segundos para pensar sobre isso. E todo psicólogo vai te dizer que um mentiroso primeiro pensa na resposta, depois pensa na contra-resposta e só então ele dá a resposta. Porque ele está pensando, se eu disser isso, será que vou ser pego na mentira? Então observe essa resposta. Assim que a pergunta termina, repare na linguagem corporal dele. Observe. Grandes somas de dinheiro da China à Austrália. Isso é uma preocupação para você? Bem, eu não estou ciente dessas questões. E a primeira coisa que saiu da boca dele foi, eu não estou ciente dessas questões. Então, ele está negando qualquer conhecimento sobre esse bilionário chinês que é acusado de fraude fiscal, sobre o filho dele estar aqui. Ele não está ciente de nada disso. Essa é a primeira reação instintiva dele. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não me pergunte, eu não sei. E então veja a próxima resposta dele. Não era para ser um problema, ele não estava lá. Ele não estava lá. Como assim ele não estava lá? Eu pensei que você não sabia de nada. Então você está ciente dele estar lá ou não estar lá? Viu isso? A reação instintiva dele foi mentir. Isso é mentira, pessoal. Não se trata de posição ideológica diferente. Isso é uma mentira escancarada. Primeiro ele disse, eu não estou ciente disso. Se tivesse dito, eu não estava ciente, tudo bem, poderia falar isso. Olha, eu não estava ciente quando o filho dele foi ao jantar, mas depois fui informado pela minha equipe. E adivinha? Lembra do ponto sobre Annika Wells? Ele disse que ela devolveu o dinheiro. Agora ele está devolvendo o dinheiro ao bilionário chinês ou ao filho dele. Me digam, se isso não é mentira e corrupção, o que é então? O que é isso? Ele não estava lá. Eu participei de um jantar ontem à noite com 750 pessoas. Não estou perguntando sobre isso. Mas esses são os fatos, David. Eu participo de muitas reuniões, eventos com muitas pessoas. Ok.
Sabe de uma coisa? Vamos dar a ele o benefício da dúvida, apesar da reação instintiva dele de simplesmente mentir para sair dessa. Eu não sabia disso, mas ele não estava lá. Como assim? Ok, vamos aceitar de boa fé. E talvez ele realmente não soubesse disso, mesmo tendo dito, eu não estou ciente disso. Ele não estava ciente disso. Depois a equipe informou ao primeiro-ministro que esse homem era suspeito e seu pai sonegador de impostos. E aí ele disse, droga, o que a gente faz agora? Ok, vamos devolver o dinheiro. E tinham outros 750 convidados, certo? Agora, isso significa que, se a gente assumir a posição mais generosa de que ele não é corrupto, a equipe dele só não fez a verificação adequada, eles não verificaram os convidados direito, então, nesse caso, ele é incompetente. Então, ele é ou corrupto ou incompetente. Em qualquer um dos casos, ele não merece ocupar o cargo de primeiro-ministro da Austrália. E é por isso, pessoal. É por isso, deixa eu compartilhar isso com vocês. Prontos? Tenho boas notícias para compartilhar com vocês. Uma nova pesquisa recente sugere que se a eleição fosse hoje, se a eleição geral fosse realizada hoje, Pauline Hanson ganharia 66 cadeiras contra 70 cadeiras. Desculpe, 68 cadeiras para o Partido Trabalhista Australiano de Anthony Albanese, então 68 a 60, aqui está a pesquisa mais recente. Se a eleição fosse hoje, o Partido Trabalhista Australiano ganharia 68 cadeiras, o One Nation ganharia 60 cadeiras. Liberais, nossos conservadores, patéticos, isso é tão patético, eles vão ganhar apenas 13 cadeiras, que queda vergonhosa. Isso é exatamente a história se repetindo. O que aconteceu no Reino Unido em relação aos conservadores e ao Partido Reformista está acontecendo na Austrália. E nossos liberais são nossos conservadores, e o One Nation é o Partido Reformista. Então, se você somasse de alguma forma as cadeiras do One Nation e dos liberais, isso daria um total de 73 cadeiras. E, por outro lado, os verdes vão ganhar. Eles vão ganhar 3 cadeiras e os independentes vão ganhar 6 cadeiras. Então, agora, os esquerdistas estão esperando que o Partido Trabalhista, os verdes e os independentes formem uma coalizão e juntos eles terão 77 cadeiras. E o One Nation, aliás, Angus Taylor, o líder dos liberais, se distanciou do One Nation. E ele está dizendo, somos bons demais para formar uma aliança com o One Nation. Se ele deixar essa atitude de lado, então o One Nation e os liberais podem formar uma aliança e teremos 73 cadeiras, o que ainda será um pouco menos do que 77. Acho que isso resultaria em um parlamento sem maioria. Mas a boa notícia é que as eleições gerais são daqui a 2 anos. Acho que isso é uma boa notícia para a Austrália. Não queremos uma eleição agora. Queríamos fazer isso 2 anos depois, porque entre agora e 2028 vamos ter cada vez mais disso. Boa noite. Violência chocante ocorreu no centro de Melbourne. 3 pessoas foram esfaqueadas e roubadas em ataques separados com facão. Isso é o multiculturalismo em plena exibição. A diversidade é a nossa força, possibilitada pelos esquerdistas radicais, ambientalistas de esquerda e o Partido Trabalhista. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso e não vão parar. Cada vez mais. Votar no Partido Trabalhista vai significar mais e mais disso. Ambos os incidentes aconteceram perto do infame cruzamento das ruas Elizabeth e Flinders. A Rua Elizabeth com a Rua Flinders é literalmente o centro do CBD de Melbourne. É lá que fica a estação Flinders Street. Esse é o coração de Melbourne. E ele está chamando isso de notório, porque isso está se tornando algo comum em Melbourne. Melbourne não era assim, pessoal. Não era assim. A política de esquerda fez isso. O Partido Trabalhista e os ambientalistas fizeram isso. Como disse, não queremos eleição antecipada, mas sim que a eleição geral seja realizada em 2028, pois vamos ver cada vez mais disso. Anthony Albanese vai continuar mentindo para vocês. Ele vai continuar fazendo gaslighting com vocês. Ele vai continuar cometendo erro atrás de erro. Isso fará com que mais pessoas se aproximem do One Nation. Uma pesquisa aponta que o One Nation ganhará 66 cadeiras. E outra pesquisa está dizendo que o One Nation vai ganhar 60 cadeiras. A mesma pesquisa mostra que o Partido Trabalhista ganhará 68 cadeiras, deixando o One Nation um pouco atrás do Partido Trabalhista Australiano. Mas estou totalmente confiante de que esse número provavelmente vai crescer porque Anthony Albanese vai continuar cometendo erro atrás de erro. E vamos ver cada vez mais ataques com facão por gangues do Oriente Médio e da África.
E as pessoas vão dizer que já chega, porque a Austrália é muito diferente da Inglaterra. Isso é algo comum na Inglaterra, pessoal. Deixem-me mostrar isso para vocês. Olhem isso, olhem isso. Olhem aquilo, olhem o estado desses pés. Meu Deus, o traseiro de algum coitado vai sentar nesse assento. E foi isso que eles fizeram com a Inglaterra. A Inglaterra deixou de ser o coração da civilização ocidental e virou isso, certo? Isso já está acontecendo na Austrália em uma escala menor. E isso não vai parar. Isso vai continuar acontecendo. E a Austrália vai seguir o mesmo caminho desastroso de diversidade à nossa força, assim como o Reino Unido fez. Então, nós não queremos uma eleição antecipada. Mesmo que as pesquisas estejam colocando o One Nation e o Partido Trabalhista Australiano lado a lado, tenho quase certeza de que em 2 anos o One Nation vai continuar crescendo. Isso tem que acontecer, pessoal.